Ok, vamos lá. Revisão para a prova. Vamos direto ao ponto para desvendar de vez a diferença entre capacidade penal e imputabilidade. E para começar, eu vou lançar uma pergunta que parece simples, mas que é o fio da meada para entender tudo isso. Pode parecer meio bizarro, né? Um recém-nascido cometendo um crime. Mas olha, a resposta para isso é a chave para a gente separar dois conceitos que, nossa, caem em toda a prova. E já vou adiantando, a resposta pode surpreender. Então, para a gente poder responder, primeiro a gente precisa entender o que é a tal da capacidade penal ativa. Pensa nela como, sabe, a condição mais básica de todas. É a aptidão genérica, a possibilidade teórica que alguém tem de praticar uma ação que é descrita como crime. E quando eu digo básica, é básica mesmo. É para todo mundo. E é aqui que o negócio fica interessante. Quem é que tem essa capacidade? Basicamente toda pessoa física viva. Não importa a idade, não importa a sanidade mental. Isso inclui sim recém-nascidos e até pessoas em coma. Então, voltando à nossa pergunta, sim, um recém-nascido tem capacidade penal ativa. Ele tem a aptidão de praticar a conduta. Mas calma lá, ser responsabilizado por isso. Aí é que entra o nosso próximo conceito. Beleza, se todo mundo tem a capacidade de agir, a gente precisa de alguma coisa para separar quem pode e quem não pode ser responsabilizado, certo? E é aí que entra a imputabilidade. Pensa nela como um filtro, uma peneira. É ela que vai dizer quem de fato pode ser considerado culpado e, consequentemente, receber uma pena. Mas e o que é ser imputável, afinal? A lei diz que é a capacidade da pessoa, no momento da ação, de, primeiro, entender que o que ela está fazendo é errado, é ilícito. E segundo, de conseguir se controlar, de agir de acordo com esse entendimento. São esses dois elementos juntos, entender e se controlar. Olha só, essa tabela ajuda muito a fixar. De um lado, a capacidade penal ativa, é a aptidão para praticar a conduta. A regra é que todo mundo que está vivo tem, é a base de tudo. Do outro lado, a imputabilidade penal, é a capacidade de ser culpado. A regra aqui é para maiores de 18, sãos, sóbrios, ou seja, depende de maturidade e sanidade. Viu a diferença? Uma é a base, a outra é o filtro da responsabilidade. Tá, mas e quando esse filtro barra alguém? Vamos ver agora exatamente como isso funciona na prática. A lei traz as situações específicas que fazem com que uma pessoa não seja considerada imputável e por isso não possa ser culpada. O Código Penal traz para a gente basicamente três causas que excluem a culpabilidade. A primeira é a doença mental, mas atenção, a pessoa tem que ser inteiramente incapaz de entender o que está fazendo ou de se controlar. A consequência não é a prisão, mas sim uma medida de segurança. A segunda, clássica de prova, é a menoridade penal. Menor de 18 anos tem uma presunção absoluta de que é inimputável e aí ele vai responder segundo o ECA. E por último, a embriaguez acidental completa, aquela por caso fortuito ou força maior. A pessoa não queria e nem podia prever. Isso também isenta de pena. E aqui, ó, atenção, isso é pegadinha clássica de concurso e de prova, e se a pessoa não era inteiramente incapaz, se ela tinha alguma dificuldade, mas não era totalmente zerada a capacidade de entender. Aí, a gente não fala em isenção de pena. O nome disso é semi-imputabilidade e a consequência é uma redução da pena, não a exclusão. Agora vamos entrar num tema que, olha, despenca em prova e confunde muita gente. É a famosa teoria da actio libera in causa, ou, em bom português, a ação livre na causa. É uma pegadinha clássica. Essa teoria serve para resolver um problemão. Imagina que alguém enche a cara de propósito, sabendo que fica violento, para depois cometer um crime e alegar que estava bêbado e não sabia o que fazia. A lei não cai nessa. A teoria diz o seguinte: a gente não vai olhar para o momento do crime, quando a pessoa já estava inimputável. A gente vai voltar no tempo e analisar a culpa lá no começo, no momento em que ela, livre e consciente, decidiu se colocar naquele estado. A punição vem dessa decisão livre lá atrás. Isso leva a gente direto para duas situações importantíssimas que não excluem a imputabilidade e que estão lá no artigo 28 do Código Penal. Primeiro, a embriaguez voluntária ou culposa. Se a pessoa bebeu porque quis ou por descuido, ela responde pelo crime. É a aplicação direta da teoria que a gente acabou de ver. E a segunda é a emoção ou a paixão. O direito penal é bem claro. Agir sob forte emoção não tira a responsabilidade. Bom, até agora a gente focou em quem comete o crime, o sujeito ativo. Agora vamos virar a chave e falar sobre o outro lado. Quem pode ser a vítima? Quem é o chamado sujeito passivo do crime? E para a gente entender bem os limites desse conceito, lá vai outra pergunta daquelas. E os mortos? Uma pessoa que já faleceu pode ser vítima de um crime? Olha, a regra geral é bem clara.
Não. Nem mortos nem animais podem ser sujeitos passivos diretos de crimes. Por quê? Porque o direito penal protege bens jurídicos, como vida, patrimônio, honra. E uma pessoa falecida ou um animal não é titular desses bens. Ué, mas e o crime de vilipêndio a cadáver? Alguém pode perguntar. Aí a gente tem uma solução bem inteligente da doutrina. O professor Kleber Mação explica bem. Nesse caso, o sujeito passivo principal não é o morto em si, mas a coletividade. É a sociedade que é ofendida no seu sentimento de respeito aos mortos. E de forma secundária, claro, os familiares também são vítimas. Essa tabelinha ajuda a organizar as ideias para a prova. No vilipêndio a cadáver, a vítima é a coletividade e, secundariamente, os familiares. Na calúnia contra mortos, a vítima são os familiares, que têm a honra deles atingida de forma reflexa. E nos crimes contra a fauna, a mesma lógica. A vítima não é o animalzinho, mas a coletividade que tem direito ao meio ambiente. Certo, passamos por bastante coisa. Para fechar e garantir que tudo ficou na ponta da língua, vamos para um resumo com os pontos-chave, o bizu final para a prova. Vamos lá, resumo final. Primeiro, capacidade ativa, todo mundo que está vivo tem. É aptidão para agir. Segundo, imputabilidade. É o filtro, a capacidade de ser culpado. Terceiro, menores de 18 têm capacidade ativa, mas não são imputáveis. Ponto final. Quarto, actio lidera causa. Lembra que a culpa é analisada lá no momento da causa livre. E por último, mortos e animais não são sujeitos passivos. Nos crimes contra eles, a vítima é a coletividade ou a família. Gravou? E para fechar, vou deixar uma pulga atrás da orelha, uma questão que amarra tudo isso. A gente sabe que a responsabilidade penal é pessoal, certo? Ninguém pode responder pelo crime do outro. Se é assim, como é que a nossa lei justifica a punição de pessoas jurídicas, de empresas, por crimes ambientais? Fica aí a reflexão para aprofundar os estudos. Boa prova!